Bom, pessoal, nesse problema aqui, ele está pedindo o seguinte. Ele diz, depois que percorri 3/5 de uma estrada de 600 km, parei no posto de gasolina e abasteci o meu carro, ficando com 3/4 do tanque. Ao chegar no final dessa estrada, estava com um meio tanque. Quantos quilômetros percorri depois que saí do posto? Que fração do tanque de gasolina foi gasto neste trecho? Então, como que eu vou fazer aqui? Primeiro, eu preciso saber 3/5 de 600. Quanto vale? Vou fazer essa continha aqui do lado. Ó. 3/5 de 600 é o mesmo que eu pegar 3/5 de 600. É o mesmo que eu pegar esses 600, dividir por 5 e depois eu multiplico o resultado por 3. 600, se eu dividir por 5... 1 vezes 5 é 5. 6 menos 5, 1. Abaixo o zero aqui. 2 vezes 5 é 10. 10 menos 10, 0. Abaixo esse outro zero aqui. Ó. Dá para dividir? Não. Então ele vem para cá. 120. Agora eu pego aqui ó, esse 120, multiplico ele por quanto? Por 3, né? Porque são 3/5 que eu estou fazendo. Então pego esse 120... Só arrumando aqui, multiplico ele por 3. 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 2 é 6. E 3 vezes 1, 3, a gente já sabe que aqui vai dar 360. Deixa eu arrumar aqui, 360. Bom, então significa que nesse primeiro trecho, eu já sei que eu tinha 600, era o total da minha estrada. Eu percorri 3/5, eu percorri 360. Então, eu subtraio. 0 menos 0 é 0. 0 menos 6, corto aqui, aqui fica valendo 5 e aqui fica valendo 10. 10 menos 6, 4. 5 menos 3, 2. Eu já sei que eu percorri 240, ou seja, eu tenho duas alternativas que pode estar certo. Se eu fosse chutar isso aqui, ou eu ia chutar nessa ou nessa. Mas não é isso que a gente quer resolver. Uma outra forma de resolver isso aqui também, eu poderia ter simplesmente montado uma regrinha de 3, né? Isso é uma forma de fazer. Ou, se você for montar pela regrinha de 3, ou você faria simplesmente isso aqui, ó. 3 equivale a x e o 5 ali equivale ao 600. E aí você faria a regrinha de 3 da seguinte forma. 5x é igual a 3 vezes 600. Então, 5x igual a 3 vezes 600. 5x seria igual a 3 vezes 600, 1.800. X é igual a 1.800 dividido por 5. 1.800 dividido por 5 me dá 360 da mesma forma. Eu poderia fazer isso aqui ou o que nós fizemos aqui, ó, que funcionou do mesmo jeito. Então aqui não preciso fazer das duas formas, né? Você escolhe uma forma para resolver o que ficar melhor para você, né? Agora a segunda parte, né? A segunda perguntinha aqui, ó. Ele diz assim, quantos quilômetros percorri? A gente já sabe que foi 240. E qual a fração do tanque de gasolina que foi gasto neste trecho? Bom, no final eu sei que eu fiquei com... Ao chegar ao final da estrada, eu estava com 1/2, né? Com um meio tanque de combustível, 1/2 ali, certo? Aí, se eu tinha 1/2 e quando eu abasteci eu fiquei com 3/4, significa que eu gastei uma quantidade de gasolina e me sobrou 1/2. Ou seja, se eu fiquei com 1/2, quanto que eu gastei? Dos 3/4, eu gastei tudo menos esse 1/2, porque esse sobrou no tanque. Então eu vou ter que fazer aqui uma subtração de fração. Então 3/4 menos 1/2, eu vou fazer o processinho pelo MMC. Então aqui é o seguinte, o MMC
de 4 e 2 vai ser isso aqui. Começo a dividir aqui por 2. 4 dividido por 2 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Um caminhão ali fora, né, para atrapalhar, mas tudo bem. Depois, 2 dividido por 2, aqui é 1 e aqui é 1. Chegou 1 aqui e 1 aqui, terminei. 2 vezes 2, aqui dá 4, certo? Então, o meu MMC, a minha base aqui, ó, passa a ser esse MMC, passa a ser 4. E aí eu vou fazer esse processo. 4 dividido por 4 é 1, 1 vezes 3 é 3. Menos 4 dividido por 2 é 2, 2 vezes 1, 2. 4 menos 2 dá 1. A base é 4 aqui. Outra forma de fazer esse cálculo, eu poderia fazer da seguinte forma o cálculo sem precisar tirar o MMC, que seria da seguinte forma. Vou reescrever o cálculo aqui para a gente resolver ele. Ó. Por exemplo, para eu subtrair essa fraçãozinha 3/4 menos 1/2, eu posso fazer da seguinte forma. 4 vezes 2 aqui embaixo. Estou multiplicando esses dois. E aí, nessa ordem, 3 vezes 2 menos 4 vezes 1. 4 vezes 2, aqui embaixo vai ser 8. 3 vezes 2, aqui vai ser 6. Menos 4 vezes 1, 4. Isso me dá 6 menos 4 é 2. A base é 8. Se eu simplificar essa fração aqui por 2 e aqui por 2, 2 divide por 2 é 1, 8 divide por 2 é 4. Então, eu achei o mesmo resultado aqui, ó. 1/4 aqui, 1/4 aqui. Então, ou esse método ou esse, assim como ou esse método ou esse. Você tem duas formas de fazer aqui. E aí eu descobri que 240, eu já tinha achado que aqui, que poderia ser essa resposta ou essa, e agora a fração, 1/4. Então, a minha resposta está aqui, ó. 240 foi o que eu percorri e o quanto que eu gastei, 1/4 do combustível.